Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, um programa em que fazemos um estudo panorâmico de toda a Bíblia. Estamos estudando o 4º livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. Estamos felizes com a oportunidade de abrir a Palavra de Deus e estudá-la com você. Para ajudá-lo a compreender melhor o que vamos estudar, mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Iniciamos o programa de hoje com uma parte da conversa que Jesus teve com os líderes religiosos da época em que viveu em carne aqui. Isso está registrado nos capítulos 5, 6, 7 e 8 de João. No início do capítulo 5, lemos que Jesus curou um homem no tanque de Betesda. Jesus foi estratégico quando o curou. Ele disse ao homem que levantasse, pegasse sua maca e saísse andando pelas ruas da cidade até o templo. Na verdade, o homem deve ter corrido até o templo. Esta ordem infringiu a lei do sábado, dia em que, entre outras coisas, não se podia transportar uma carga nenhuma. E foi exatamente essa a instrução de Jesus naquele dia, que o homem saísse carregando a sua cama, ou a sua maca. Esse acontecimento chamou a atenção dos líderes religiosos. Não é natural imaginar que os líderes religiosos ficassem maravilhados quando vissem aquele homem que havia passado 38 anos de sua vida deitado junto ao tanque de Betesda andando pela cidade. Claro, é de imaginar que eles dissessem: olha aquele homem andando por 38 anos, ele esteve junto ao tanque de Betesda e hoje está andando, que maravilha! Quantas vezes eu quis fazer qualquer coisa para que ele andasse. Mas não foi assim que eles reagiram. Quando os religiosos viram o homem carregando a sua cama, disseram: o Senhor está infringindo a lei. Eles caíram em cima dele porque o homem estava quebrando a lei do sábado. Isso mostra como eles estavam longe do espírito da lei. Jesus usou a cura desse homem exatamente para ter uma conversa com os líderes religiosos. Àquela altura do seu ministério havia muitas verdades que ele queria dizer a eles. Vimos nos evangelhos sinópticos que Jesus ensinava por meio de sermões, discursos e parábolas. As conversas que Jesus teve com seus discípulos também foram uma fonte de ensino. Mas aprendemos muito também com essas conversas que Jesus teve com os líderes religiosos. Essas conversas eram mais acirradas. Na verdade, eram discussões. E esta, em particular, começa logo depois da cura do homem do tanque de Betesda, que é registrada no capítulo 5. Enquanto você estiver lendo os capítulos 5, 6, 7 e 8 de João, faça uma lista de todas as declarações que Jesus fez sobre ele mesmo enquanto discutia com os líderes religiosos. Observe quem ele diz ser. Observe também que um dos objetivos de João ao escrever esse evangelho foi nos mostrar quem Jesus é. Quem é Jesus? Você terá a resposta para esta pergunta nessa discussão de Jesus com os líderes religiosos. Nesses 4 capítulos, o próprio Jesus declara quem ele é. Depois de ler todos os capítulos, sua lista estará bem longa e você vai acabar concluindo uma dessas 3 coisas: que ou Jesus é mentiroso ou lunático, ou o Senhor, e você vai adorá-lo. Se Jesus não fosse nada do que alegava ser, você ainda poderia dizer que ele foi um homem bom, um bom professor, um grande líder e um importante personagem da história. Se Jesus não fosse nenhuma dessas coisas, ele seria um impostor, um fraudador. Ele seria um mentiroso. Se você não acredita que Jesus seja tudo o que ele alega ser, tem de ser honesto o suficiente para considerá-lo um mentiroso e dizer o que ele realmente era. Ou ele era tudo aquilo, ou então ele estava só brincando. Conforme ouvimos estas declarações, descobriremos coisas como:
O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Jesus também afirma que: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai fez, o Filho também faz. Se alguém chegasse dizendo que era Deus, talvez você perguntasse a essa pessoa: ah, quer dizer que você é Deus? Deus criou, você pode criar. Jesus alegou que também é o Criador. Aí poderíamos dizer: Deus é eterno, você é eterno. Enquanto a discussão entre Jesus e os líderes religiosos continuava, os judeus disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: antes de Abraão nascer, eu sou. Os judeus então pegaram pedras para apedrejar Jesus. O povo não duvidava das declarações de Jesus e nem o questionava. Também não o aclamou como rei nem filho de Deus, mas também não quis apedrejá-lo. A Bíblia conta que depois da discussão, alguns creram nele. Jesus voltou para os judeus que haviam crido nele e disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os judeus se dividiram. Alguns queriam apedrejá-lo e até ameaçaram fazê-lo. Outros o chamaram de Senhor, e de fato o seguiram e tornaram-se seus discípulos. Faça a lista das declarações de Jesus, as declarações que ele fez a respeito de si mesmo, e veja quem é Jesus para você: um mentiroso, um lunático ou o Senhor? Os judeus haviam dito a Jesus que não havia evidências e que ele fosse quem dizia ser. Jesus respondeu: vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. João tinha dado testemunho de Jesus e eles não acreditaram. Jesus estava fazendo obras maravilhosas e eles também não acreditaram. Jesus tinha feito muitos milagres em Jerusalém e alguns tinham acreditado nele por causa destes milagres. E agora eles tinham mais esse milagre do tanque de Betesda. Será que iriam crer? Quando Jesus foi batizado, o próprio Deus Pai deu testemunho de Jesus, dizendo dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Os judeus já tinham tido evidências suficientes para crer que Jesus era e é o Filho de Deus. As próprias Escrituras davam testemunho de Jesus e os judeus não enxergavam. São as Escrituras que dão testemunho a meu respeito. A questão é que eles não tinham que crer em Jesus intelectualmente. A fé é uma questão de moral e escolha. Certa vez conduzi um debate entre alunos de direito. E num determinado ponto daquela discussão senti vontade de dizer para um dos jovens: isso é uma questão de moral e de escolha. A questão é: você quer crer que Jesus Cristo é Deus? Você quer aceitar as consequências de reconhecer a autenticidade do cristianismo? Senti que aquilo tinha causado algum impacto nele. Depois de encerrado o debate, alguns alunos me procuraram e disseram que havia uma razão para a resistência daquele aluno. A conversa tinha atingido seu estilo de vida, a questão da moral e de optar por mudar de vida, e todos sabiam que ele tinha uma amante. Essa era a questão, o seu estilo de vida moral. Eu tinha tocado no cerne da questão. Jesus fez a mesma coisa com aqueles religiosos. Evidências de que ele era o Filho de Deus e eles tinham o suficiente. A questão era o estilo de vida que eles teriam que mudar. Eles não queriam ir a Jesus. Eles não queriam mudar nada. Na lei judaica, eram necessárias apenas 2 testemunhas para provar alguma coisa. Jesus apresentou testemunhas incontestáveis de que era o Filho de Deus e eles só não aceitariam Jesus se não quisessem. No capítulo 5, Jesus disse: como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Eles estavam sempre procurando a aprovação dos outros, mas não a aprovação de Deus. Era como se Jesus dissesse: como vocês crerão desse jeito?
Vocês não estão preocupados com a aprovação vertical, aquela que vem de Deus em olhar para cima e ver se estão agradando a Deus ou não. Vocês estão no nível horizontal, sempre buscando a aprovação dos outros. Como crerão desse jeito? No capítulo 5, João responde à pergunta: quem é Jesus? Mas ele também responde a outras perguntas. Lembre-se, devemos buscar em todos os capítulos as respostas para aquelas perguntas. E a primeira é: quem é Jesus? João a respondeu sem deixar qualquer dúvida. A pergunta seguinte é: o que é fé? Fé é moral e fé é escolha. A fé não é intelectual. É isso que Jesus está dizendo no capítulo 5. A fé não tem a ver com intelectualidade. E por último temos a pergunta: o que é vida no capítulo 5 de João? A resposta para esta pergunta nos leva para o homem do tanque de Betesda. A vida é plenitude. É estar completo e conseguir sentir-se inteiro. Mais uma vez vemos que vida é nascer de novo. Vida é ir para Cristo e se relacionar com Ele, sabendo que fomos aprovados por Ele. Essas são as respostas do capítulo 5. O capítulo 6 começa com um milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Chegamos a falar deste milagre quando estudamos o seu relato nos evangelhos sinópticos, por isso não nos aprofundaremos novamente no assunto. Mas depois desse milagre em que Jesus alimentou 5.000 homens, e se incluirmos mulheres e crianças, chegaremos a quase 20.000 pessoas. Ele deu um sermão muito importante, conhecido como Sermão do Pão da Vida. No capítulo 4, ele disse que é a água da vida e mencionou uma das necessidades básicas do homem: saciar a sua sede. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus ilustrou o novo nascimento e a vida eterna. No capítulo 6, Jesus falou sobre outra necessidade básica do homem: saciar a fome. E ele declarou: eu sou o pão da vida. Esse sermão foi muito duro porque no final dele lemos que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus então voltou para os que tinham ficado e disse-lhes: vocês também não querem ir? Mas Pedro deu uma resposta muito bonita: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. É provável que Pedro não tenha entendido quando Jesus falou: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Fé é crer mesmo sem entender. Vamos ficar por aqui. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.